a questão das drogas para o ser humano, né? O drogar-se para o ser humano é importante, vamos dizer, é fundamental. Não há um ser humano que passe sua vida sem utilizar algum tipo de droga. As drogas são as mais variadas possíveis, as drogas desenvolvidas pelo ser humano ao longo da sua evolução. Eu costumo dizer que se algum dia a cafeína fosse proibida ou se eu fosse vendida em farmácias, eu iria num psiquiatra pedir para ele me passar um atestado de qualquer coisa, um diagnóstico de alguma coisa e me receitasse cafeína. Porque eu sem café eu tomo café todo dia, sem café eu não acordo, eu não. Açúcar também é uma droga que provoca uma série de... O álcool é outra, tudo que a gente desenvolveu em termos de álcool. Todo chá que a gente toma, de camomila, de seja do que for, a gente está se utilizando dessa nossa capacidade de extrair certas substâncias de plantas, substâncias mais específicas, tirar essa substância através do calor, fazendo um chá, né? O se drogar para o ser humano é fundamental. Há uma questão que é essa: como é que a gente virou humano? Como é que a gente começou essa coisa do linguajar? Que todos os animais estão num estado de pré-linguagem. Eles quase falam, né? Pássaros, cachorro, tem um monte de vídeo de cachorro, um monte de outros animais fazem um monte de sons, né? Mas só a gente criou essa variedade, tantas palavras, tantas línguas, e pôde brincar com essa coisa do significado, significantes, né? E é tudo pro humano que levou a hoje eu estar falando num aparelhinho assim que grava as coisas, e você tá ouvindo aí, sei lá quando, sei lá onde, né? Essa coisa de trocar significados. Então tem esse momento, quando é que a gente passou, né, a desenvolver mutação para isso? E tem toda a teoria que foi através do amor, é verdade, foi um salto de solidariedade, onde os machos deixaram de brigar entre si por território e fêmeas, e a gente criou um ambiente de maior solidariedade com relação aos outros animais. Tem isso, mas tem uma coisa que não... que é aquela coisa da mutação, né? E tem uma série de teorias que diz que quando o ser humano começou a comer de tudo, o ser humano passou a ser bastante onívoro, né? Vários animais são onívoros. Cachorro come legumes e gosta de frutas. Meus cachorros gostam. Eles são onívoros um pouco, mas a gente é bem onívoro. A gente come de tudo, de carne, fruta, vegetais, um monte. E a gente passou a experimentar de tudo. E começou a comer algumas plantas que davam um estado alterado de consciência, que a gente não teria sozinho. Só através do uso dessa substância a gente percebia alguma coisa, a gente dava esse salto. Vários animais fazem isso. Eu estava vendo ontem uma reportagem, o golfinho pega aquele peixe que incha, o baiacu, né? E dá uma mordidinha nele e fica sugando, que é um veneno mortal. Mas por que eles fazem isso, né? Uma reportagem. E eles ficam jogando o baiacu um pro outro, como se eles passassem a bola, literalmente. Eles passam a bola, o baiacu, fup, eles dão uma sugadinha e eles têm o cuidado, eles vão nadando, eles têm o cuidado de não morder, não machucar ele, só como se eles estivessem saboreando aquela coisa. E aí, dá esse estado alterado de consciência, eles soltam o baiacu e ficam fazendo festa, nadando. Golfinhos fazendo isso. Tem aquela erva do gato, né, famosa. Os gatos pegam, se esfregam nela e ficam delirando e sentindo uma coisa. Tem macacos que pegam aquela taturana, né, que tem aquele veneno, e passam na pele assim a taturana. Depois soltam ela. Também eles têm o mesmo cuidado de não matar ela, de passar assim na pele, e aí eles ficam. É interessante, né? E aquele macaco que naquelas termas, né? Que fica naquele lugar gelado e fica. Os macacos buscam esse estado de consciência alterado, né? Então o ser humano, parece que a história, alguns dizem que a gente experimentou alguma nesse comer tudo, e também com o desenvolvimento do fogo.
né? Se esquentar, a gente foi experimentando substâncias e isso foi nos dando um estado de percepção ampliado, que depois, quando passava o efeito da droga, a gente mantinha esse estado. Cada um que olhar essa cena vai ver uma coisa particular nisso. A gente cria história com tudo, porque a gente criou esse linguajar, né? É muito interessante que a gente conseguiu ter um upgrade assim, de percepção com relação aos outros animais, mas ao mesmo tempo a gente perdeu o contato com a natureza direta, assim, essa coisa da fenomenologia que os caras falam, né? A gente perdeu o contato com a coisa em si, igual os animais têm. Um animal se entrega ao chão, assim, quando ele dorme, o ser humano não. Um animal está sempre bem na foto, né? Porque ele não sabe o que é aquilo, ele não faz pose. A gente pode estar mal na foto, né? Porque a gente faz pose, a gente dá significado para tudo. Cada um tem sua montanha. A montanha significa uma coisa diferente. A gente cria história com as coisas. Então a gente perde o contato com a coisa em si. Os animais ainda mantêm isso. Os bebês também. Um bebê que ainda não entrou na linguagem, ele tem isso aí, ele tá sempre bem na foto. Qualquer foto que tu bater de um bebê fica linda. Porque ele é autêntico, ele é genuíno. Porque ele não dá significado para aquilo. Ele ainda não... Quando ele entrar na linguagem e começar a dar significado para fotografia, aí ele vai fazer caras e bocas. E vai perder essa espontaneidade. E vai perder... Um bebê também, quando ele deita no chão, ele se mistura ao chão, ele vira um tapete. Igual um cachorro, igual os animais. Igual um leão deitado. Se adapta ao chão. O ser humano, o adulto, né, que inserido na linguagem, não. Então a gente perde alguma coisa. Essa coisa que a gente perde é chamada o castigo de Deus pelo o pecado original, que foi comer a maçã, que é a árvore, né, que é a fruta da árvore da sabedoria sobre o bem e o mal. E aí a gente criou ética. A gente não é igual a um outro animal que não sabe o que faz. Existe a ética. O que nos permitiu criar a linguagem foi a ética. Foi assim: não vou te fazer mais mal, não vou te dar porrada porque quero ficar com a sua fêmea, não vou te dar porrada porque quero ficar com o seu território, né? Vamos criar um ambiente de maior fraternidade, uma regra moral onde a gente evita violência contra outro ser humano, contra outro da nossa espécie, e de uma forma ampliada contra qualquer outra espécie. A ética humana é que funda a nossa capacidade de linguajar, capacidade de dar significância às coisas. É o preço que a gente paga. A gente não é igual um cachorro vai e mata o outro e não sente nada. Mata um passarinho, mata um animalzinho e vai fazer o quê? Um cachorro transa no meio da rua com outro cachorro, faz sexo lá e não tá dando significado para aquilo, igual a gente dá. Então assim, a gente tem ética. Essa coisa da desumanização que está acontecendo, a gente tem pessoas tentando não ter ética, xingar o outro, cala a boca. Isso não é humano. Isso a gente precisa, porque o humano está querendo, esse humano perverso está querendo tudo. Porque a gente paga um preço para ser humano. É preciso pagar esse preço. A gente não pode ser humano e ser um animal qualquer. Quer ser humano e quer matar o outro como se fosse nada. Isso vai nos desumanizar. Então é maravilhoso ser humano, é maravilhoso criar arte, é maravilhoso fazer surf, pescar, tecnologias que a gente criou. Isso aqui que eu estou fazendo, falando nesse negocinho, a quantidade de histórias, a capacidade que a gente tem. É maravilhoso ser humano, mas a gente paga um preço. A gente não pode ter tudo. Ou seja, a gente não pode agir como um outro animal que não tem consciência, não tem linguajar, não dá significado às coisas. A gente não pode matar como se fosse nada. A gente não pode bater no outro porque eu quero alguma coisa do outro, que eu quero que o outro pense como eu penso, que eu quero... Que vai lá, simplesmente vai lá e pega e faz
como se não houvesse ética. Quando você fere a ética, você fere a tua própria humanidade, porque você que faz isso foi criado, já é um humano. Você não vai conseguir deixar de ser. Então algo muito profundo vai se ferir. Não é à toa que muitas pessoas que vão para as guerras voltam completamente tortas na sua humanidade. Se matam e matam outros. O humano não se faz na guerra. É uma evolução, não? A gente se afastar da guerra. É uma evolução. É o nosso ponto de evolução. Porque assim, a guerra que há entre os animais é nua e crua, literalmente. Os animais se enfrentam e brigam entre si, os leões e os ursos e todos os outros animais lutam, e as baleias com as focas e as focas com os peixes, com o seu próprio corpo, né? Desenvolve até algumas tecnologias, sei lá, de caçar em bando, mas é uma coisa limpa. A gente não, através disso que a gente conseguiu, deixando de fazer guerra, que foi se humanizar e criar significado, criar inteligência, criar matemática, criar história, tudo que a gente fez, a gente conseguiu porque deixou de guerrear. Dessa forma, a partir de um dado momento que dizem que assim, que é a idade dos metais, porque a gente se tornou humano em sociedades matriarcais, com uma ideologia de não violência, que era as sociedades dos clãs, ali se criou a humanidade. Essa virada patriarcal começou só há 15 mil anos, só. O ser humano tem 350 mil anos, no mínimo, 500 talvez, pelas ossadas. Só há 15 mil anos começou essa virada patriarcal que foi usada. Até quando a gente começou, todos os indícios antropológicos, quando a gente começou a domesticar os animais, coincidiu quando a gente começou a criar a coisa do gado, do rebanho, e que misturou assim, a posse por outros animais, misturou a gente achar que pode ter posse sobre outros seres humanos, e onde começou o machismo, que o homem começou a ter posse sobre a mulher, que foi a primeira luta de classes, né? Criada pelos homens, que começaram a comercializar mulheres, a se apossar das mulheres, tratar mulheres como mercadoria. Isso começou lá no Oriente Médio. E daí começaram as sociedades das guerras, e guerras, e guerras, e guerras, e que vem sendo feito. A história, a famosa história, só tem 5 mil anos. Então, desde que há história, as sociedades são patriarcais, guerreadoras. Mas não foi assim que a gente se desenvolveu humano. Então, quando o humano retoma esse lugar de guerra, que é o dos animais, e veja que os animais só guerreiam entre si por suas necessidades, não por um gozo perverso. O gozo perverso só é capaz de criar o humano, exatamente porque entrou no universo significados significantes. Então, quando a gente retoma esse ponto de guerra, há cerca de 15 mil anos, a gente faz isso com tecnologia, que a gente conseguiu desenvolver sendo humano. E aí começa o famoso tiro no pé, que a gente vem dando no nosso processo de humanização. E estamos chegando no ponto agudo dessa civilização patriarcal, dessa tecnologia, em todos os aspectos. Onde a gente retoma o caminho da humanidade e para de fazer guerra, e desenvolve mais humanidade, porque há o próximo passo, inclusive de mutação, para a gente se tornar mais humano. Se um dia for começar a linguajar, o próximo passo, obviamente, é começar a telepatizar. É uma capacidade que está latente no ser humano, como esteve latente o linguajar durante muito tempo, até que a gente conseguiu dar essa virada e linguajar. O próximo passo é telepatizar, mas a gente só vai começar a telepatizar se criar uma sociedade humana, onde o humano pode se desenvolver, que não é através da guerra, é através da arte, é através do amor, é através de liberar, a gente parar com essa coisa de servir de algoz um do outro, para juntar coisa, para ter posse, para que mais? O acúmulo. Existe na natureza um pássaro come um monte de peixe
fica gordo para suportar o inverno. O urso também come um monte para poder hibernar. Eles têm um excesso, mas o excesso deles é para sobrevivência, é eficaz. O nosso excesso de quê? O que a gente está fazendo? A gente está numa compulsão. A questão das drogas e da compulsão está totalmente ligada. Essa a questão não são as drogas. A questão é que a compulsão sempre vai se aproximar. E o ser humano precisa direcionar essa compulsão para outras coisas. Para o humano. Para fazer arte. Fazer filosofia. Fazer poesia. Trocar emoções, encontrar, porque as emoções não se consegue trocar racionalmente, a gente não consegue dar significado racional, não tem manual de instrução, não vem tudo explicadinho, nem pode se definir exatamente uma emoção. A emoção precisa de um campo aberto de possibilidade de palavras, é abrir, entrar em contato, abrir e ver que palavras que vêm, quando a gente começa a falar de uma emoção. E aí a gente mesmo vai começar a entender ela melhor e poder talvez significar isso para alguém. Então ela não se dá de forma direta a linguagem emocional. A linguagem emocional é a linguagem do corpo, mas como marcar ela? Uma fotografia, arte. Né? Marcar uma expressão corporal. Se eu marquei, é arte, uma pintura, uma fotografia. Então, através da arte, a gente vai poder comunicar o emocional. E quanto mais a gente consumir a arte, em vez de consumir a natureza, quanto mais a gente entender a arte, é aí que vai a produção humana. Porque a gente é um formigueiro gigante. A gente não é uma coisa fora da natureza. Nossas casinhas, nossas coisas são nosso formigueiro. É o jeito que a gente modifica a natureza e faz o nosso. E a gente está fazendo isso demais. Então, que outro lugar a gente vai fazer a nossa natureza? Pegar através da arte. O ser humano precisa fazer arte cada vez mais. E soltar o que é humano. Então, quando você está dançando numa festa, certo? Você está fazendo arte. Quando você está ouvindo uma música boa numa festa, você está consumindo arte. E transformando isso numa expressão. Agora, como fazer isso? Sua cabeça está no ódio, se sua cabeça está pensando em arrumar briga, arrumar encrenca, essa lavagem cerebral que vem acontecendo há décadas. É muito interessante ser uma pessoa de 55 anos, porque eu pude acompanhar isso, não era assim. Isso foi invadido aos poucos, através dessa telinha, através dessas produções, e não é só norte-americana. Há uma liderança hoje norte-americana, estadunidense, desses filmes com roteiro de violência, sempre a violência é justificada pela violência. Alguém comete uma violência, sofre uma violência e aí justifica cometer violência num monte de outras pessoas. E essa banalização dessa violência que está dando nessa ascensão da perversão, nos seus vários graus, da psicopatia ao nazismo. Isso nos afasta do humano. Isso é o diabo. Isso é o diabo. Deus e o diabo foram criados pelo ser humano para identificar instâncias suas. É preciso dar dose ao diabo. Ele existe. Mas é preciso dar dose, é preciso dar limite. E o limite é dado pelo divino que há em nós, pelo Deus que cada um de nós é. Se a gente entender, a mecânica quântica vai colocar isso claro. Somos nós que materializamos o que a gente vê, sente, cheira, toca. Somos nós, a nossa percepção sobre as coisas. Quando nós não estamos percebendo as coisas, a essência da matéria, ela é onda, ela é energia, ela simplesmente não existe enquanto partícula, enquanto matéria, enquanto coisa dura, palpável. Então há uma ligação entre nós e a realidade. Quem cria a materialidade somos nós. Então, se Deus criou o mundo, Deus somos nós. Nós criamos Deus. Deus nos criou. Há o divino em cada um de nós. A necessidade da gente criar uma ciência mais feminina, menos patriarcal, porque assim, a forma da ciência tradicional, empírico-matemática, a forma masculina que é racionalizar, de
desenvolver conhecimento, chegou no seu auge. E no seu auge, que é a mecânica quântica, que é observar a coisa e transformar matematicamente, se descobriu que esse objeto que a gente queria ser neutro, o cientista quer ser neutro, sou eu tenho uma relação com ele, com cada elétron. O elétron sabe de mim e eu sei dele. E quebrou, é subjetivo, é totalmente subjetivo. Então as antigas ciências mais femininas, a alquimia e o que foi chamado de bruxaria, que foram extintas pela igreja e pela ciência do homem, seriam meios da gente tá reproduzindo isso. Eu pensei que não. Essa ciência capaz de nos dar esse salto de humanidade. Uma ciência que nos ajude a desenvolver a capacidade de telepatizar. De entender essa mistura entre nós e o objeto, as coisas. Aí o budismo, os caras da mecânica quântica que piraram descobrindo o auge da ciência do homem, levou os caras todos ao Tao, as ciências orientais, que tem mais de 5.000 anos, né? As ciências derivadas da filosofia grega são mais novas, né? Também beberam dessa fonte. O Tao, o budismo, nós e as coisas somos um. A gente saber lidar com os estados alterados de percepção. Todas as substâncias que a gente ingere e que acentuam percepções nossas, é porque elas encontram receptores no nosso cérebro para absorver essa substância. Então, a gente produz cafeína, a gente produz canabinoides, a gente mesmo produz. Então a forma da gente produzir essas substâncias que se ligam, eu não estou lembrando algumas delas, mas como a cocaína, a cafeína, a do tabaco, a nicotina. A gente tem um monte de receptor para nicotina. A gente fabrica a nicotina, a gente fabrica a nossa cocaína, a gente fabrica os nossos canabinoides. Então há técnicas também que podem ampliar a nossa fabricação de canabinoides, por exemplo. Os canabinoides podem ser fabricados em meditação, em exercícios de respiração. Se a gente tem um monte de receptor para canabinoide, é porque a gente fabrica um monte de canabinoide. É interessante pensar que se a gente tem receptores para canabinoides, quer dizer que em dado momento a gente experimentou essa substância de alguma forma na evolução humana. Então há um clique, né? Então talvez as drogas tenham sido uma das responsáveis da evolução humana, de ter essa percepção maior. Então esse moralismo relacionado às drogas, ele é anti-humano. Porque assim, a questão é, sem dúvida nenhuma, dar ao humano o que é do humano. O humano, se ele tem capacidade de extrair substâncias através de processos tecnológicos, de coisas naturais, desde pode ser uma toxina de um peixe, pode ser uma substância de
pode ser um veneno de cobra, pode ser uma substância de uma planta. Se a gente tem capacidade disso, por que não usar? Quer dizer, todos os remédios que a gente usa são para isso, são por aí. Agora, a questão da compulsão é que precisa ser vista. Nenhuma proibição sobre nenhuma droga vai resolver o problema da compulsão. Então a compulsão, o primeiro passo, ela precisa aparecer, ser admitida e perceber para onde vai se direcionar a compulsão humana, porque vai ser impossível um humano sem compulsão. Todos nós consumimos algum tipo de droga, corremos o tempo todo o perigo de entrar num estado compulsivo com relação ao consumo dessa droga. É sempre bom testar quem que está mandando. Eu estou consumindo a droga ou a droga está me consumindo? Qualquer substância que a gente consuma. Se te deu vontade de tomar uma cerveja para ir trabalhar, acendeu a luz vermelha. Tem alguma coisa acontecendo em termos de compulsão. Então, assim, o humano ser responsável por sempre perceber que está entrando numa compulsão, que isso tem a ver com questões psicológicas, emocionais, que ele não está tratando, que estão vazando por ali, fumando demais, bebendo demais, comendo chocolate demais. Qualquer coisa que dá prazer pode virar compulsão. Então a questão é a gente tratar a compulsão e toda a energia que está sendo colocada sobre reprimir o consumo de drogas, se for direcionada para tratar a compulsão do ser humano, se for direcionada para terapia, desenvolvimento humano, a compulsão está associada a isso que a gente está provocando de anti-humano, não dando espaços de expressão da humanidade. Arte nas escolas, arte na vida das pessoas, possibilidade de soltar, de dançar, de mexer, sem restrições, sem moralismo, mas eticamente. O moralismo usa a lógica da ética, mas usa para controle. Sempre vai haver necessidade de ética, sempre vai haver necessidade da gente cercear algum tipo de gozo para ver o pacto social, sim, mas isso é ser conservado no que é necessário para não prejudicar o outro, não ferir o outro. Agora, quando isso vai para o exagero, usar para controle, para o que pode ser consumido, o que não pode ser consumido, como o corpo pode agir, pode não agir, que roupa pode usar, não pode, como deve proceder um homem, como deve proceder uma mulher, o que é ser homem, o que é ser mulher. E isso se impõe sobre algo que é natural. Homem não chora, homem não tem feminino, homem resolve suas crises com a violência. Isso que se impõe, isso é moralismo. O moralismo ele não é necessário para a nossa humanidade. O moralismo ele usa a ética, mas exagera, controla. E aí vem a necessidade de um libertador desse controle. Isso é o que o Reich trabalha no livro Psicologia de Massas do Fascismo, né? Essa necessidade do Führer, né? Esses novos Führers que estão surgindo da extrema direita e tomando conta dos governos. Esse Salvador, e do Salvador eu não vejo nada. Eu não vejo sua corrupção, eu não vejo os seus crimes, eu não vejo sua barbárie. Igual aconteceu com o Hitler, igual aconteceu com o Mussolini, igual aconteceu com o Stalin, igual aconteceu com aquele lá do China lá, o Mao Tse lá. Todo líder que vai salvar tudo, ele é alimentado por essa nossa cerceamento da possibilidade de ser humano. Alguém precisa nos salvar para a gente voltar a ser humano. E não é preciso, é só deixar a criança brincar. O adulto tem uma criança ainda dentro de si. A infância acabou. Uma coisa é deixar de ser infantil. Vamos deixar de ser infantil, porque a infância acabou. É uma fase. Mas nossa criança está aqui para brincar. E as brincadeiras de um adulto são muito legais. A nossa capacidade de entendimento do mundo e de construir jogos interessantes. Os jogos interessantes estão fora da violência. É preciso entender a competição esportiva, porque é fundamental para a competição esportiva a ética sempre presente. O juiz que para a briga, né, quando está havendo a diferença entre briga e luta,
Uma luta são gladiadores, mas há um juiz que, quando não há mais condição de um deles se defender, ou quando um deles não quer mais brigar, o juiz interrompe, porque o único sentido é até quando os dois ainda querem aquilo. Então, eles estão fazendo aquilo porque querem, ainda se mantém a ética. Mesmo que essa competição chegue no máximo. A competição de todos os esportes, o futebol, o vôlei, o tênis, todos os esportes. Que é a coisa do fair play. A coisa de cumprimentar a pessoa quando termina o jogo, mesmo tendo perdido. Sim, aí é o lugar da competição. A competição pode ser muito boa para nos incentivar, não é não ter competição, mas é entender que a competição dá um tipo de prazer. Agora, há outros tipos de prazer humanos que só se dão pela solidariedade fora do ambiente competitivo. Não adianta competir cada vez mais. Aí se entra na perversão. Aí se entra no bullying, aí se entra... É espremer mais caldo dessa fruta. É perceber que a gente precisa dar outra vitamina que se dá os prazeres por a gente ser humano, por a gente tocar no emocional, por a gente viver uma coisa solidária, de empatia. As vitaminas que nos tornam humanos. O gozo positivo, o gozo negativo. A expressão do masculino e do feminino. O gozo que se dá por olhar o outro em partes, por objeto, como um objeto, nomear as partes do outro e falar as partes que me excitam. Esse gozo existe, ele é válido, ele é bom, mas não adianta avançar e se esquecer que são pessoas. Porque há o gozo de estar se relacionando com aquela pessoa única, ter história com ela, e isso se mistura. Há o gozo masculino, há o gozo feminino. Há a sabedoria masculina, há a sabedoria feminina. Há o tipo de prazer que me dá competindo, vencendo ou aprendendo com a derrota. E há um tipo de prazer que me dá fazendo junto. Como quem toca uma música, toca um tambor, toca um violão, e a pessoa que dança a música que o outro toca. Fazer isso junto. Quanto mais um toca, mais o outro dança. Quanto mais o outro dança, mais esse toca. E arte, faz arte junto. Soma. Um todo que é maior que cada parte. Alguém tocando e alguém dançando é muito mais do que a soma de só alguém tocando ou só alguém dançando. É maior. É como o mar e o surfista. Uma onda sozinha ou uma onda sendo surfada.